Olá, amigos. Olá, operadores do direito. Olá, doutora Beth Russo. Olá, Ney Gonçalves Dias. Está no ar mais uma edição do TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. O tema, doutora? Ney, o tema do TV Cidadania de hoje é o crescimento da população carcerária no Brasil. E para tratar desse assunto, estão aqui conosco a doutora Adriana Mello Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal Penitenciária da OAB-SP, e doutor Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB-SP. Vale a pena você conferir. Veja também a cobertura dos eventos realizados pela OAB São Paulo. E ainda neste programa conheça mais sobre os serviços oferecidos pela CASP aos advogados da capital e do interior. O tema do TV Cidadania de hoje é o crescimento da população carcerária no Brasil. E para tratar desse assunto, estão aqui conosco a doutora Adriana de Mello Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal Penitenciária, e o doutor Arles Gonçalves Júnior, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, ambas da OAB-SP. Nossos agradecimentos pelas presenças. E nós vamos começar esse nosso bate-papo. Eu gostaria de saber dos senhores que são especialistas, qual o cenário atual da população carcerária? Bom, o Brasil hoje tem 600 mil pessoas presas, como já foi anunciado na vinheta, né? O ano passado eram 500 mil pessoas, então só de um ano para o outro você já percebe um grande salto. A impressão que nos dá, isso a gente vem discutindo na Comissão de Política Criminal com uma certa frequência, no Conselho Penitenciário, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, enfim, com outros parceiros da Comissão de Segurança Pública, parece que no Brasil está sendo adotada uma política de encarceramento em massa, né? É o que tem chamado de encarceramento em massa, porque é a quarta população prisional do planeta. E se a gente tomar por base os dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, né, esse dado ele nos coloca em terceira posição de país que mais encarcera, porque nós esquecemos de computar nesses dados que o Departamento Penitenciário coloca, esquecemos de computar as pessoas que estão dentro do sistema de justiça criminal, mas cumprindo pena em regime aberto ou em situação de prisão domiciliar. Né? Enfim, se nós computarmos essas pessoas também, nós saltamos para 700 mil pessoas em contato com o sistema de justiça criminal em privação de liberdade, ainda que não seja em situação de encarceramento. O que me chama muita atenção é que o Estado de São Paulo tenha demorado tanto para criar a audiência de custódia. Na verdade, a audiência de custódia, ela não está presente no ordenamento jurídico, na lei, no Código de Processo Penal, e essa é uma controvérsia no que diz respeito à questão do processo formal. O que aconteceu foi o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça fez uma recomendação que fosse explicadas as regras do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário, né, e que obriga a apresentação da pessoa custodiada à autoridade judiciária para se decidir se ela vai ou não ser mantida em encarceramento provisório, enquanto não se tem uma sentença. O que o Tribunal de Justiça fez, em parceria com o Ministério da Justiça, é que, por meio de um provimento, que é o provimento número 3, agora de 2015, realmente foi um provimento que saiu no mês de fevereiro, e a primeira audiência de custódia foi realizada no mês de março, com a parceria da Secretaria de Segurança, com a parceria da Secretaria de Administração Penitenciária. Então é um trabalho que envolve o Executivo e o Poder Judiciário, é justamente que, ao invés da autoridade policial apresentar o auto de prisão em flagrante, conforme está no Código de Processo Penal, eles estão apresentando o auto de prisão em flagrante e a pessoa encarcerada. Para a pessoa dizer por que ela está lá. E o juiz e o horário dos olhos. A senhora disse que não está no Código, mas a remissão, que é outro instrumento positivo para tirar o sujeito da cadeia, também não está na lei. A remissão é o seguinte, telespectador: o preso recebe um livro, como a doutora estava dizendo, e o preso é incentivado até a ler. Ele lê, depois ele faz um pequeno relatório e a pena dele diminui. Essa medida ela foi recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Política Criminal também regulamentou isso por meio de uma resolução, a legalidade em torno
dessa remissão, dessa modalidade de remissão, porque tem a remissão pelo trabalho, a cada 3 dias de trabalho. Mas não tem trabalho, doutora, muito pouco. É justamente por isso que se encontram mecanismos alternativos, né? E essa da leitura é realmente um mecanismo alternativo muito interessante e complementar. Mas essa iniciativa, ela surgiu, na verdade, em Porto Alegre, né? E ela foi implementada ainda no início dessa década de 2001 em diante, ainda na gestão do Dr. Nagashi Furukawa, que se pensou em trazer para o estado de São Paulo também essa experiência, e que ela é feita dentro de uma metodologia, dentro da direção pedagógica de cada unidade, né? Como se processa essa remissão? Quer dizer, como é feita a escolha dos livros, que livros estão à disposição, esses 2 anos que está implantado aqui em São Paulo, qual o balanço que a gente pode fazer desse projeto? Bem, enquanto projeto, e portanto ainda não é uma política pública difundida em todas as unidades, por isso tem projetos pilotos, né? Ele realmente tem 2 anos. Então a Fundação Nacional, a Fundação Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, estabeleceu algumas parcerias e escolheu algumas unidades para implementar essa metodologia, né? É uma metodologia pedagógica. Esses livros, eu não sei de cabeça todos, eram 10 títulos no começo, e hoje já são um número maior de títulos, até porque a Companhia de Letras, quando estabeleceu o convênio, também trouxe volumes novos. Então, assim, todas as unidades hoje, mesmo os CDPs, têm uma biblioteca. Mesmo as unidades da Fundação Casa têm uma biblioteca. Teve um movimento muito grande de construção desse espaço de leitura. E o chute inicial nesta partida foi no Rio Grande do Sul, quando então um determinado juiz concedeu a remissão por leitura. Ora, que coisa inovadora, como assim? Né? Dentro de que contexto? Ora, se o preso tem direito à remissão pelo trabalho e nós não temos ocupação para ofertar, nós não podemos prejudicá-lo por uma ineficácia do Estado, não é? Então a remissão pode ser pelo trabalho, ou a remissão pode ser pela educação, que foi depois uma outra inovação, né? Então ele estuda ou trabalha, então vamos remir a pena. 3 dias de trabalho é 1 dia menos na pena, não é? Tantas horas de sala de aula é 1 dia menos na pena. Ora, e para aquele que não tem vaga para trabalhar e nem mesmo para estudar? Para os sem pena, que estão cumprindo pena em centros de detenção provisória, que por serem unidades grandes e que não foram projetadas para acolher por muito tempo as pessoas, né, os presos provisórios, enfim, são provisórios, passam a ser definitivos, o que é que a gente vai fazer com eles? Então se trouxe essa ideia da remissão pela leitura, isso já tem mais de uma década, né? E aos poucos, o Dr. Nagashi, ainda como juiz, ele concedeu uma remissão por leitura, foi um dos juízes que em São Paulo começou a entender esse movimento e arrojar. E muitas vezes o Ministério Público na execução penal recorria. Por quê? Porque não havia previsão legal. Realmente era uma inovação, não tinha amparo legal, não havia previsão da remissão pela leitura na Lei de Execuções Penais. Então foi uma longa discussão que atravessou os anos dentro do Poder Judiciário de vários estados, até que uma resolução do Conselho Nacional, o Conselho de Política Nacional, Conselho Nacional de Política Criminal, porque tem Conselho Nacional, que é nacional, por meio de uma resolução, fez uma recomendação de que os estados implementassem metodologias para que essa leitura fosse reconhecida como uma atividade consolidada dentro da rotina da unidade. Então, como é que se deu isso? Essa atividade ela foi conectada na diretoria pedagógica de cada uma das unidades, livros, né, títulos foram selecionados, e a metodologia então é a seguinte: o preso que não tem nem trabalho e nem um estudo formal, retira o livro, até porque tem alguns presos que já saíram do Fundamental 1, 2, ensino médio, né? Então ele pega o livro, né? A leitura desse livro é acompanhada pela diretoria pedagógica, uma atividade pedagógica, então tem um método para elaboração do relatório, ele tem um prazo para a leitura desse livro, então ele tem que fazer essa síntese da leitura, e a qualidade, a reflexão sobre o título, né? É posto dentro de um relatório, quer dizer, o relatório do livro feito pela pessoa presa é posto no relatório, no prontuário, né? É comunicado na avaliação psicossocial do preso e é encaminhado isso para o judiciário, informando que em tanto tempo a pessoa presa
fez a leitura e fez o relatório a contento. A Adriana falou que a lei de execução penal, ela tem algumas, às vezes ela fica meio assim na mudança dela. Eu acho que ela deve ser melhorada, colocando, por exemplo, as coisas que estão por portarias, por resoluções. Sim. Mas o que ela disse é uma verdade. Se você tiver o presídio com a capacidade correta, a Alep funciona. Vou dar 2 exemplos. Romão Gomes, aqui em São Paulo, que é o presídio da Polícia Militar, e o presídio da Polícia Civil. Os 2 foram aprovados em 100% pelo Conselho Nacional de Justiça nas vistorias que foram feitas em razão da aplicação da Lei de Execução Penal. A estrutura que nós temos de segurança pública, a estrutura que nós temos hoje, a legislação, por ser uma legislação antiga, infelizmente, o nosso sistema é prender, né? Nós não temos algumas alternativas e muitas vezes o judiciário, os próprios juízes, não utilizam os meios alternativos que a própria legislação dá. O uso de tornozeleira eletrônica é uma delas, né? Nós temos hoje a SAP em torno de 5, 6 mil tornozeleiras só, né? E num estudo que foi feito participando a Comissão de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, a comissão que estuda a questão das tornozeleiras eletrônicas na OAB, nós chegamos à conclusão que só para os casos de Maria da Penha precisava 40 mil tornozeleiras aqui em São Paulo. E isso está sendo estudado pelo secretário agora, porque a SAP que vai ver a implantação desse sistema, que é para não se encarcerar o marido que bate na mulher e evitar que ele volte para casa ou vá encontrar com ela no emprego e faça alguma agressão. Então, hoje o judiciário está entendendo que tem que usar caminhos alternativos. A questão do aumento da população carcerária, ela vem no sentido de que as polícias durante 20 e 30 anos não tiveram investimentos. Hoje, recentemente, foram feitos vários investimentos pelo governo do estado de São Paulo, então a eficiência da polícia tem aumentado. Hoje a polícia, a resposta a uma chamada do 190 diminuiu. Antigamente você tinha uma resposta em 20 e 30 minutos, falando em casos realmente de urgência. Quando você pede a polícia em casos comuns, demora realmente porque as viaturas estão empenhadas em outras atitudes. Mas você pega, por exemplo, um roubo a banco, um roubo à residência, a resposta é no máximo em 6 minutos. Então, normalmente pega o ladrão saindo. Então há muito enfrentamento, aumentou o índice de letalidade da polícia, a questão da utilização de câmeras. Então hoje nós temos mais de 4.800 câmeras na cidade de São Paulo. As polícias hoje, sim, a Polícia Civil não tem câmeras, mas a Polícia Militar usa inteligência também. Então usa a GCM, a CET e as câmeras da Polícia Militar, somam quase 5 mil câmeras na cidade. E isso acaba, às vezes, o cidadão está praticando um crime, não tem uma viatura perto, mas a polícia vê o crime e despacha a viatura para lá. Então, o índice de flagrante vem aumentando dia a dia em razão dessa eficiência que a polícia está tendo. Com câmera, com uma resposta mais rápida, com várias situações, monitoramento dos crimes que hoje se faz. Então você sabe onde tem mais roubo, onde tem mais latrocínio, onde tem mais estupro. E aí você move as viaturas de uma maneira a tentar coibir que esse crime aconteça. E isso aumentou a eficiência da polícia. Isso aumentou a letalidade também por causa do enfrentamento e também aumentou a prisão. E do outro lado, a SAP não se preparou para isso, não construiu presídios na dimensão que era necessário. Nós também temos uma situação onde o governo do estado quer criar um presídio e o prefeito não quer o presídio na cidade dele. Então nós temos um problema enorme que acontece na Assembleia Legislativa. Eu acompanho muito isso. Vai se tentar colocar um presídio em determinado município, o prefeito não quer, aí ele vai no deputado da região, o deputado da região fica fazendo contra, só que infelizmente tem que ter as vagas. Nós não podemos ter a situação que nós temos hoje, né, Adriana? Você tem uma quantidade de vagas e tem quase o dobro, ou o dobro de presos. 200 mil ausências de vagas. Porque eu falei anteriormente sobre a questão da remissão, né? E a recuperação, remissão, enfim, tudo aquilo que possa colocar o cidadão de novo na sociedade em condições, né, de convívio, é praticamente nulo. Olhando do ponto de vista de segurança pública, não existe. A ressocialização do preso, na melhor forma de ver, é pífia. Né? Exatamente. O sistema é falido, precisa mudar o sistema, precisa mudar a lei de execuções penais. O Tribunal de Justiça agora, nós tivemos, eu e a Adriana, na inauguração do departamento da Grande São Paulo com relação às execuções penais. Eu acho que é um avanço,
né? Porque o que precisa é tratar o preso com dignidade. Eu quero agradecer ao Dr. Arles Gonçalves Júnior, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, a doutora Adriana de Mello Nunes Martorelli, que é presidente da Comissão de Política Criminal Penitenciária, em nome da doutora Beth Russo, em meu nome e principalmente em nome do presidente Marcos da Costa. 30 segundos para cada um para encerrar. Eu gostaria que o Estado brasileiro realmente passasse por uma reforma em todos os aspectos e compreendesse que o que precisa é política de desenvolvimento sustentável. O que precisa é planejamento urbano, o que precisa é mecanismo de inclusão social, o que precisa é colocar a juventude na escola, no lazer, na atividade, na criação. E mais, seria muito interessante que a gente pudesse aproveitar o talento dessa juventude encarcerada, que são meninos e meninas, jovens, arrojados porque são sobreviventes, e a gente aproveitasse o talento, essa propulsão que eles têm, que usam equivocadamente para ação criminosa, para ajudar a construir o país. Seria muito arrojado isso. Ney, eu espero que o Brasil, unindo todos os poderes, municípios, estados, a União, judiciário, legislativo, todos eles se unam para fazer realmente uma política de segurança pública com começo, meio e fim, para que a gente não fique na situação que nós temos hoje, que é polícia prendendo, resolvendo a ineficiência do Estado em outras áreas, tudo acaba estourando na mão da polícia e a polícia prende e a pessoa fica lá encarcerada, abandonada pelo Estado. Nós precisamos mudar. O Estado brasileiro precisa pensar mais nas pessoas em vez de pensar mais em valores. Uma vida humana sendo salva vale mais do que qualquer valor que seja gasto. Obrigado. Duas comissões da OAB São Paulo se uniram para a realização do primeiro colóquio das advogadas das comissões da Mulher Advogada e do Jovem Advogado. Serão tratados assuntos como ética profissional, como a necessidade efetiva de prerrogativas, da defesa das prerrogativas, principalmente pelas jovens advogadas. Eu tenho certeza que, como bem iniciou uma parceria de sucesso, né, entre as duas comissões, consideradas a prioridade mais uma vez, tenho certeza que a Comissão da Mulher Advogada, liderada pela conselheira doutora Kátia Boulos, dá um grande passo em homenagem e principalmente no que tange a fortificação da advocacia e principalmente no que diz respeito à mulher. A doutora Thaís Leite Toshi ressalta a necessidade da participação das mulheres nas instituições. A Comissão do Jovem Advogado é como se fosse uma porta de entrada para a OAB, para o jovem advogado, e com ênfase na jovem advogada, visando a importância da instituição para ela na carreira. Desde o momento em que ela decide fazer o curso de Direito, terminando os 5 anos, prestar o exame da ordem, a aprovação, e aí então ser efetivamente advogada. E o que ela pode fazer institucionalmente para fazer com que haja uma melhora da advocacia brasileira de uma forma geral. Mulher, jovem e bem-sucedida. As advogadas Elaine Cristina Siqueira e Lidiane Duca Silva dividiram suas experiências para mostrar que é possível alcançar o sucesso apesar das dificuldades. Eu fui estagiária da doutora Kátia, hoje conselheira da OAB, e passaram-se hoje 12 anos desde a minha formação. E ela me trouxe aqui hoje para que eu possa falar dos desafios da advogada, da jovem advogada, para que ela se coloque no mercado, para que ela se desenvolva e o que é necessário para isso. E aí a gente vai falar sobre a necessidade do exame da ordem, sobre a necessidade de seguir os preceitos éticos e as decisões na vida prática entre se estar na iniciativa privada e na iniciativa pública. O primeiro desafio é o mercado de trabalho, né? Assim que nós passamos no exame de ordem, que nós tiramos a carteira da ordem, que nos inscrevemos na ordem, o primeiro desafio é enfrentar o mercado de trabalho e procurar um sucesso dentro da carreira da advocacia. Eu trilhei um caminho também que é um pouco diferente, que foi o caminho da universidade, da docência. Então,
eu tive mais um desafio, que foi entrar neste outro campo do mercado de trabalho, que pertence também ao direito e à advocacia. A presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, Kátia Boulos, acredita que discutir esses assuntos e dividir experiências é importante para o fortalecimento da mulher nos mais diferentes papéis que ela exerce. Hoje nós temos um evento que eu diria histórico, porque nós estamos reunindo pela primeira vez a Comissão da Mulher Advogada, recepcionando em parceria, fazendo um evento com a Comissão do Jovem Advogado, recepcionando as jovens advogadas. Então nós teremos um colóquio, seria um diálogo, em que nós discutiremos todas as preocupações que nós temos. Aliás, antes disso, desde do curso que nós, da área acadêmica, do bacharelado, as ansiedades, o início da carreira, antes disso o exame de ordem, a importância do exame de ordem, não é? Que nós temos que deixar claro a postura ética da profissional, a conciliação da vida pessoal com a vida acadêmica e a vida profissional. Então essa é a proposta inicial, de nós interagirmos, de nós termos um diálogo que possibilite nos aproximarmos nossas experiências, as que são jovens advogadas pelo tempo de exercício, as que são advogadas com mais experiência, com mais tempo, mas todas jovens, não é? Sorocaba foi a sede de mais uma etapa do torneio aberto de tênis OAB-CAASP, que reuniu 45 participantes em 2 dias de disputa, em 18 e 19 de julho. É mais uma etapa que com satisfação verificamos a elevação do nível técnico da competição, a participação novamente numerosa. Em Campinas já tivemos um recorde, agora esse mesmo recorde se transferiu aqui para Sorocaba, uma participação intensa de advogados, não só de Sorocaba e região, mas como de todo o estado. O local dos jogos, Tênis Clube de Sorocaba, é onde foi realizada a etapa nacional da Copa Davis em 2008. Na mesma quadra, Wagner Menezes, de São Bernardo do Campo, enfrentou Ricardo Valente, de São Paulo, na disputa pelo título da categoria 40 a 49 anos. Eu estou acostumado a participar das competições esportivas da CAASP, jogava futebol, e aí eu comecei a primeira vez esse ano em São Paulo. E já de cara consegui o vice-campeonato. E aí, a partir daí, eu joguei quase todas as etapas, ganhei 2 e fui vice em 2. Entre os advogados de 50 a 59 anos, Wilson Caruso, que mora em São Paulo e advoga na Baixada Santista, jogou a final contra Sérgio Iguchi, de São Paulo. O Sérgio jogou, hoje ele jogou melhor do que eu, merecia ter ganho. Hoje foi só mental, eu ganhei no mental. Tecnicamente ele merecia ter ganho. Lígia Viana, de São Paulo, enfrentou na final a campeã da etapa de Campinas, Renata Lopes, que é advogada da cidade. Lígia venceu e mostrou que não perdeu a forma. Ela jogou dos 9 aos 15 anos de idade e ficou 30 anos longe do esporte. O torneio da CAASP me estimulou a voltar a jogar tênis. Então, depois de muito tempo parada, eu jogava quando era criança, e muito tempo parada, eu precisava de fazer esporte. E o torneio da CAASP é muito bem divulgado, é muito bem organizado e realmente estimula a gente a jogar. Por isso que eu chamo todas as moças, as mulheres, a gente aprende muito, é uma convivência muito boa, não só para a parte física, como mental também. Na categoria 20 a 39 anos, a final foi entre 2 jogadores de Sorocaba, João Gustavo Coconese e Leonardo Moraes. João Gustavo Coconese, que foi da Confederação Brasileira de Tênis, conquistou o título. É o primeiro torneio da CAASP que eu participo. Eu sou advogado faz pouco tempo, comecei a advogar esse ano ainda, então por isso que é o primeiro torneio. Muito bom, a comissão organizadora é excelente, o torneio é sensacional. José Shigemoto, também de Sorocaba, foi outro finalista. Na partida decisiva, enfrentou Dante Macei, de São Paulo, e venceu. Aqui nós jogamos tênis bastante e 3 finalistas é uma prova que nós estamos bem no tênis. Aqui eu fui campeão, lá em Campinas eu fui vice, aprendi a ser campeão agora.
O torneio de dupla José Branzan de Campinas e João Gustavo Coconese, campeão na categoria 20 a 39 anos, enfrentaram na final Marcos Martins e Renata Lopes e conquistaram o título. Foi um prazer porque ele carregou a vontade de ganhar, porque ontem eu jogando simples eu machuquei e deixei de ganhar o simples, né? E quando eu fiquei sabendo, até antes do sorteio, eu falei, precisava pegar vocês de parceiro. E não é que Deus nos ajudou e peguei eles parceiro? Aí deu no que deu, né? Ele carregou a gente, tá? Ele jogou muito bem. E como foi, João Gustavo, a jogar com o José Branzan? Foi um prazer. Ele joga muito bem. É um parceiraça. Após as finais, o diretor da CAASP, Célio Bittencourt, comandou a cerimônia de entrega de troféus e brindes aos vencedores, num momento de grande descontração. Os dirigentes da OAB na região de Sorocaba querem repetir a experiência. A presença de advogados aí de diversas subseções, aqui na subseção sede, eu acho que ajuda nessa interação e faz com que os colegas consigam se conhecer mais e trazer também a mensagem positiva da CAASP. Era um sonho para nós trazermos esse torneio, né? Há 3 anos atrás nós tivemos uma reunião na CAASP e a dificuldade foi conseguir o espaço para fazer. Eu agradeço o secretário de Esportes Municipal de Sorocaba, Dr. Iabico, que num contato com o Tênis Clube de Sorocaba, o senhor Francisco e o Hélio, um tenista conhecido sorocabano, abriu esse espaço aqui para que nós fizéssemos esse torneio sensacional. O secretário-geral da CAASP destacou a importância dos torneios como fator de integração. Cada vez a gente vê os colegas participando, os colegas das subseções, das regiões e sempre também aqueles colegas que estão no ranking do CAASP, do tênis, participando. Colegas que vieram do ABC, São Paulo, Santos, de todas as nossas regiões do estado aqui para participar. E isso é uma felicidade, porque virou uma família. O programa TV Cidadania termina aqui. Sim, mas voltamos na próxima semana, que é muito importante, neste mesmo horário. E desde já nós convidamos você para estar conosco. Até lá.